Então, olha só, como nós comentamos aí, vamos estar conversando um pouco sobre os processos de corte laser. Então, só para ter uma noção geral, eu gostaria de falar brevemente um pouco sobre o equipamento como um todo, antes de nós nos aprofundarmos um pouco mais sobre as diferenças entre os diferentes tipos de fontes de corte laser e tratar em maiores detalhes aí. Bom, de uma forma geral, os equipamentos, as máquinas de corte laser trabalham assim como os outros processos que nós já conversamos em alguns outros momentos, como por exemplo um equipamento de corte plasma, vai ter lá a estrutura de uma mesa de corte com CNC, lá uma máquina que faz o controle X, Y e Z, e vai arrastar lá então uma ferramenta de corte, que no caso aí vai ser o cabeçote de corte laser. O que é o cabeçote de corte laser? Basicamente o laser então corresponde lá ao Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ou amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Nós vamos ter lá um equipamento que vai produzir um feixe de luz, onde essa luz produzida ela vai sair como se fosse uma barra. Penso no feixe de luz saindo como se fosse uma barra desse equipamento, desse gerador. Na sequência a gente conversa melhor sobre como que ocorre essa geração do laser. Então, um dos principais equipamentos nas máquinas de corte laser lá vai ser a fonte para a geração do laser. Podemos ter diversos tipos, aí, diversos modelos, tem alguns fabricantes mais conhecidos, aí, como a PRC Laser, a Rofin, a Fanuc, o AIPG nos lasers de fibra. Então nós podemos ter esses lasers sendo produzidos tendo laser com CO2 ou laser de fibra. Depois adiante a gente conversa sobre como que é produzido esse feixe de laser. Mas independente dele ser produzido com laser CO2 ou laser de fibra, a ideia é que ele vai produzir um feixe de luz que é emitido na forma de uma barra. Esse feixe de luz então entra no cabeçote, pode ir direto em cima da lente ou pode ter um espelho chamado espelho de dobra. Pode ter espelhos com um espelho chamado de espelho de dobra, mas adiante a gente conversa um pouco melhor sobre isso. Esse feixe de luz chega no cabeçote, ele é direcionado até um componente que é a chamada lente, podendo passar então pelos espelhos. Os espelhos então são basicamente utilizados para direcionar o feixe de luz, sempre que nós queremos fazer uma mudança de ângulo, por exemplo, ele vem nessa direção, quero inclinar ele 90 graus aqui, então eu posso utilizar um espelho. Existem espelhos de diversos tipos de materiais, alguns refrigerados a água, outros com refrigeração a ar, dependendo da aplicação. Esses espelhos, então, são utilizados para fazer o direcionamento do feixe de laser. Esse feixe de laser, na maioria das máquinas, ele vem até o cabeçote de corte, nos lasers CO2, com um diâmetro de aproximadamente 1 polegada, aí de 20 a 30 milímetros, dependendo do modelo da máquina, enfim, mas é aproximadamente esse diâmetro aí que ele vem até o cabeçote de corte. Então vem um feixe de luz como se fosse uma barra com um diâmetro de 20 a 30 milímetros, certo? Até chegar no cabeçote. Quando chega no cabeçote, ele é direcionado até a lente. Lá na lente, então, ele vai ser focalizado em um único ponto. Um pouco para frente a gente conversa melhor sobre a lente, mas a ideia básica é que essa lente vai centralizar, vai focalizar todos esses feixes de luz em um único ponto que vai ficar exatamente lá onde está o material que a gente deseja cortar. Então, quando ele focaliza o feixe de luz em um único ponto, é que ele gera uma quantidade enorme de calor, fazendo derreter a chapa e realizar o processo de corte. Okay? No cabeçote do laser, então, nós temos lá a lente e vamos ter alguns outros dispositivos, como por exemplo, temos lá os bicos de corte. O bico de corte é por onde o feixe de laser vai passar, ele passa aqui no meio, o feixe de luz passa aqui no meio, ele vem com um diâmetro muito fininho aqui depois de passar pela lente. Ele é concentrado num ponto muito fininho e passa por dentro desse bico de corte. Esse bico de corte vai ter a função, então, além de permitir aí a passagem do feixe de laser, veja que o feixe de luz tem que estar bem centralizado nesse bico. Um pouco mais para frente a gente conversa sobre como que é feito a centralização do bico na máquina. Então, a gente tem que garantir que o feixe de laser está passando exatamente no centro desse bico de corte. E ele também vai servir aqui para garantir que nós vamos utilizar lá no cabeçote um gás chamado de gás de assistência, que dependendo
tipo de material que está sendo cortado, nós podemos trabalhar ou tanto com ar comprimido, quanto com oxigênio ou nitrogênio. Então, nós vamos ter um gás que vai entrar aqui entre a lente e o bico, vai ser pressurizado aqui entre a lente e o bico, vai sair pelo bico de corte com uma elevada pressão e vai expelir aquele material que foi aquecido aqui pelo feixe de luz, certo? Vai expelir, então, aquele material. Esse gás de assistência pode ser tanto ar comprimido, quanto oxigênio, quanto nitrogênio, dependendo aí do material que está sendo cortado, da potência do laser, enfim. Então, o bico tem essa função aqui de garantir que esse ar saia um orifício pequeno aqui, pressurizado, para expelir os resíduos aqui que foram derretidos da chapa e também garantir então que o feixe de laser vai incidir exatamente no ponto de corte. Esse bico geralmente ele é montado em um componente que é o chamado lá o sensor capacitivo. É um componente onde vai estar conectado, onde vai ter uma conexão elétrica entre esse ponto e a máquina, para que a máquina de corte vai fazer a medição da capacitância existente entre o bico e a chapa, para realizar o controle de altura. Então, no equipamento de corte lá, o CNC vai medir a capacitância existente entre o bico e a chapa e, de acordo com o valor medido, ela vai subir ou descer o cabeçote. Então, ajusta, se houver uma inclinação na chapa, ele ajusta em função dessa capacitância medida, certo? Geralmente esse bico é conectado, então é montado em um material isolante, geralmente um material cerâmico. Nas máquinas de corte laser, às vezes tem um certo problema quando ocorre, por exemplo, de haver uma colisão, uma peça que levantou, algo no processo de corte, pode quebrar esse material cerâmico e precisa ser feita alguma manutenção nesse sensor capacitivo. Então, brevemente aqui, só para ter uma noção geral de como que funciona o cabeçote de corte num primeiro momento, aqui um primeiro contato. Então, nós vamos ter esses componentes aqui, que é a lente, que nós conversamos anteriormente. Então, ela tem essa função de focalizar, o feixe de laser bate em cima da lente e ela centraliza em um único ponto. Esse ponto vai ser lá na superfície da chapa, para fazer com que a chapa derreta. O gás de assistência, que vem aqui pressurizado, vai expelir esse material derretido para fora da chapa, então fazendo um processo de corte, certo? Essa lente, cada fabricante tem um tamanho, um tipo diferente de lente que é utilizado, tem um suporte diferente de lente, cada fabricante utiliza cabeçote de acordo lá com o seu projeto, isso aqui vai variar de fabricante para fabricante, o modelo da lente, mas geralmente as lentes são configuradas, aí é informado, os fabricantes vão informar lá, o equipamento trabalha com uma lente de 7,5 polegadas. O que quer dizer isso? Que da superfície inferior da lente até o ponto onde ela focaliza o feixe de luz aqui, se você medir, fazer essa medição da superfície inferior da lente até o ponto onde ela centraliza o feixe de luz aqui, nós temos uma medida de 7,5 polegadas. Se for uma lente de 5 polegadas, quer dizer que dessa superfície inferior até a chapa é 5, 10 polegadas e aí por diante, certo? Essa medida da lente, pode ter lente aí de 5, 7,5, 10, sucessivamente. Essa medida aqui corresponde à distância entre a superfície inferior da lente e a chapa, ok? Bom, então conversamos brevemente aí sobre os principais componentes, no caso da lente, o bico e o sensor capacitivo. O sensor, então, é onde vai rosqueado o bico, é o suporte do bico, que vai garantir também um contato elétrico entre esse bico e uma placa eletrônica, que vai fazer a medição, então, da capacitância entre o bico e a chapa, para fazer o controle de altura. O bico, então, responsável por meio dele vai haver a circulação do gás, pode ter alguns tipos diferentes de bico, bicos com camada dupla, que vão produzir um fluxo de gás. De acordo com o processo, pode ser selecionado diferentes tipos de bicos. Mais para diante a gente conversa um pouco melhor sobre isso. Pode-se ter, então, no cabeçote, espelho de dobra ou feixe de luz pode incidir diretamente sobre a lente. Então, cada fabricante tem uma topologia diferente. Como nós conversamos, nas máquinas aí nós vamos ter basicamente os lasers chamados laser de CO2, nós vamos conversar um pouco sobre os lasers CO2 e os lasers de fibra, certo? Laser de CO2, então, é um tipo de fonte que é utilizado para produzir esse feixe de laser, que vai ser direcionado até o cabeçote. Laser de fibra é outro tipo de fonte que vai ser utilizado para produzir esse feixe de laser, vai ser direcionado até o cabeçote. Nos lasers de CO2, esse feixe de luz,
geralmente é dirigido, direcionado, é conduzido até o cabeçote por meio de espelhos. Então, nós temos lá um exemplo aqui nessa máquina da Koike, são máquinas de grande porte, máquina de 3x15, por exemplo. O ressonador geralmente está montado junto com, na mesma estrutura e se desloca junto com o cabeçote. Então, quando a máquina se desloca aqui em Y e X, o ressonador se desloca junto, certo? O ressonador anda junto com o cabeçote sobre o percurso da chapa. E nós vamos ter apenas o cabeçote então fazendo um movimento de subida e descida. Eu tenho poucos espelhos móveis nessa máquina, a maioria dos espelhos são fixos. Então olha só, o feixe de laser sai do ressonador, eu tenho aqui alguns espelhos de dobra, onde o espelho faz esse caminho aqui. Em um outro momento mais tarde a gente conversa por que ter esses espelhos aqui, não fazer com que ele desça direto, mas enfim, tem alguns espelhos que o feixe laser sai do ressonador, faz esse caminho aqui, que tem mais um espelho de dobra que joga ele em cima da lente, e lá nós temos as opções de lente. Nas máquinas da Koike, geralmente a maioria delas utiliza por padrão a lente de 10 polegadas, nesse tipo de máquina aqui. Então, a partir daí tem o sensor capacitivo lá, onde é rosqueado o bico, faz o controle de altura, tudo o restante aí. Tem outros fabricantes, como por exemplo a Amada. A Amada tem alguns modelos diferentes de máquina, um deles lá é FONT. Na FONT o ressonador fica posicionado junto com a estrutura da máquina e aonde o feixe de laser sai, tem também um conjunto de espelhos, que o feixe de laser é direcionado por meio de um caminho protegido por sanfonas. Um pouco mais tarde a gente conversa melhor sobre as sanfonas, mas basicamente é uma proteção que vai impedir que entre poeira, sujeira nos espelhos, enfim, que protege o caminho do laser. E esses espelhos aqui se deslocam nos sentidos de X e Y da máquina. Então, esses espelhos aqui se deslocam junto com o carro da máquina, garantindo que o feixe de laser vai chegar até a lente de corte lá no cabeçote, certo? Então, nas máquinas de corte laser CO2, o feixe de laser é direcionado por meio de espelhos até a lente. Nas lasers de fibra, é conduzido lá por uma fibra ótica. Um pouco mais tarde a gente conversa melhor sobre isso. Nesses sistemas de geração de laser lá, então, nós temos aí alguns acessórios que são necessários para a produção do laser lá. Por exemplo, para que seja gerado laser, nós vamos precisar lá, além do gás de corte, nas máquinas laser de CO2, então, além do gás de corte, que nós temos lá o oxigênio ou o nitrogênio, que é utilizado lá no cabeçote para expelir o material cortado. Nas máquinas de corte laser CO2 nós temos o gás que é utilizado para produzir o laser. Mais para frente a gente conversa sobre esse gás, quais são os tipos de gás lá, no hélio, nitrogênio, CO2, enfim. Temos outros componentes que são importantes no processo lá, como o secador de ar. Eu preciso ter uma fonte de ar livre de resíduos, como umidade, óleo, enfim. Temos o chiller, que é o sistema utilizado para refrigeração de algumas partes no laser, que a gente conversa posteriormente aí sobre quem são esses principais componentes da fonte geradora do laser. Tem também alguns outros acessórios lá na mesa de corte, quando nós temos máquinas fechadas, a exemplo dessa máquina aqui da FO da Amada. Essas máquinas possuem lá, utilizam lá dos sistemas de exaustão, então tem um exaustor, utiliza um sistema de filtros, faz a aspiração do pó, da fuligem produzida no processo de corte. Então passa por um exaustor, por filtros, antes de liberar esse ar aqui para o ambiente. Então tem uma série de acessórios. Para evoluir um pouco melhor então essa conversa, a gente ir entrando aos poucos em cada um dos componentes da máquina, eu gostaria então de num primeiro momento aí, fazer um outro vídeo onde para nós conversarmos um pouco melhor sobre as fontes de laser. Fonte de laser então para produzir esse feixe de luz pelo processo de CO2. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre as fontes do laser, fontes de laser, hein? E na sequência nós vamos desenvolvendo o material. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de criar uma ideia base aí sobre como funciona a máquina de corte laser. E num segundo vídeo eu tento descrever um pouco melhor como que funciona o sistema para a geração do laser.